Fala devs, beleza? Eu sou o William Costa e sejam todos muito bem-vindos ao canal WDev. Galera, o vídeo de hoje é uma continuação da nossa série sobre expressões regulares. Esse aqui é o terceiro vídeo e hoje vamos avançar um pouco mais nesse conteúdo. Então, se você não viu os outros vídeos dessa série, eu recomendo que você assista antes de seguir para o vídeo de hoje. O link está aqui no card e na descrição também. E antes da gente iniciar o conteúdo de hoje, eu quero convidar você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever. Tem vídeo novo toda semana, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Galera, da mesma forma que na semana passada eu trouxe aqui dois arquivos, um index.php que imprimiu esse título aqui no navegador e um styles.php que tem algumas classes CSS para deixar os nossos exemplos aqui um pouquinho mais bonitos. Nenhuma dessas instruções aqui já implementadas influenciam nos resultados das expressões regulares, são apenas alterações de estilo, beleza? E lembrando que no vídeo aqui eu estou demonstrando com PHP, mas você pode adaptar os exemplos para outras linguagens também. Então, sem enrolar, vamos começar aqui o nosso conteúdo de hoje, galera. Aqui no index.php a gente vai desenvolver os exemplos da mesma forma que nos outros vídeos também e utilizando a mesma estrutura da definição da nossa expressão, da nossa string e os debugs do resultado também. E o primeiro exemplo que eu já quero trazer aqui, galera, é o operador OR, para a gente criar expressões condicionais. Pode atender uma expressão A ou uma expressão B, que o nosso resultado vai ser verdadeiro, beleza? Então, aqui eu vou colocar o nosso echo aqui para identificar o nosso exemplo. Vou colocar aqui um HR, depois eu vou colocar o H2 aqui e eu vou definir exemplo 1. Aqui eu coloco operador OR, beleza? Fecho o nosso H2 aqui, vou atualizar o navegador para ver. Beleza, ficou certo aqui, operador OR, exemplo 1. E aqui, galera, a gente vai montar a mesma estrutura dos outros vídeos também, tá? Então aqui eu tenho o nosso padrão, beleza? Nosso padrão aqui é a nossa expressão regular, vou deixar ela vazia por enquanto. Depois eu tenho uma variável aqui chamada source, que vai ser a nossa string, né? O texto que a gente vai validar aqui dentro, né? E aqui o nosso resultado, né? Que a gente criou uma variável chamada result, beleza? O resultado ele é a validação utilizando o pragmatch, passando o nosso padrão, passando a nossa variável da string, a source, e também passando aqui os matches. Né? Os matches são os grupos aqui dentro, né? Onde que ele encontrou a validação, onde que ele encontrou os textos dessa nossa string aqui, onde que ele bateu com o padrão dentro dessa expressão, beleza? E aqui também eu vou colocar alguns debugs, né? Alguns printrs aqui também, na mesma linha aqui para ficar mais fácil da gente visualizar, beleza? Então aqui eu coloquei o nosso padrão, a nossa variável pattern. Aqui eu vou colocar a nossa variável de string, a source, e também vou colocar aqui o nosso resultado, beleza? Só que o nosso resultado aqui eu vou trocar para var_dump, beleza? Ah, e faltou os matches aqui, vou colocar os matches aqui embaixo com printr. Beleza? Então aqui eu já tenho o nosso exemplo, aqui o nosso padrão de exemplo montado, e a gente vai começar a desenvolver agora a nossa expressão, beleza? Aqui dentro da nossa string eu vou colocar a frase YouTube WDev, beleza? Essa é a nossa frase aqui que a gente vai validar. Esse YouTube WDev aqui, eu vou até colocar @WDevOficial, como se fosse uma definição das nossas redes sociais, né? Então, YouTube, WDevOficial. Então, deixa dessa forma aqui a nossa string. Beleza? Eu quero validar para pegar esse texto aqui, né? Esse texto aqui que é o nome da rede social, do canal, enfim. E aqui é o nome do WDev, né? Qual que é o nome de usuário do WDev dentro dessa rede, beleza? Então, se eu fosse pegar apenas com grupos, o que eu faria? Eu colocaria aqui o início da nossa expressão, né? Para a gente definir que ela iniciou e finalizou. Eu quero colocar aqui, eu posso colocar uma classe de caracteres de palavra, /w, que a gente aprendeu no vídeo passado, beleza? Coloco aqui o caractere mais para definir que pode ter mais de um caractere. Aqui eu já atendi YouTube. Beleza, eu tenho 2 pontos, então eu coloco 2 pontos aqui. Eu tenho um espaço, coloco também. E aqui eu tenho um segundo grupo aqui, que seria o nome de usuário do WDev. Então aqui dentro eu vou colocar um conjunto. Por quê? Porque pode ser uma palavra, claro, porque aqui eu tenho letras, mas também eu posso ter um arroba aqui dentro, né? Então eu tenho que colocar tanto o W quanto o arroba, quanto também um hífen. Por quê? Porque o nome de usuário dentro de uma rede social ele pode ter hífen, né? Então, essa classe de caractere aqui de palavra valida tanto texto alfabético quanto números e underline também. Então, aqui eu já tenho uma validação bem completa. Beleza? Vou colocar o caractere aqui de mais para ele definir que eu tenho no mínimo 1, mas eu posso ter mais aqui dentro, né? E vou atualizar o navegador para ver o que gerou aqui para a gente. Atualizando aqui, deixa eu puxar um pouquinho aqui. Aqui ficou, galera. Tem a nossa expressão aqui,
tem o nosso texto aqui e os nossos matches. Aqui dentro ele identificou o grupo 1 como YouTube e o grupo 2 como WDev oficial. Isso funcionou. Porém, se eu troco aqui para Facebook, por exemplo, se eu troco para Facebook, ele vai continuar funcionando. Mas imagine o cenário onde eu não possa ter nomes diferentes aqui dentro. Eu posso ter apenas Facebook e YouTube. Eu não posso ter Twitter, não posso ter outra variação. Então, para isso, eu preciso passar aqui dentro do meu grupo a palavra que eu preciso. Então, eu posso apagar aqui e escrevo Facebook. Beleza? Se eu escrever Facebook, vai funcionar. Continua funcionando normalmente. Porém, se eu coloco aqui agora dentro da minha string como YouTube, a nossa string já não é mais validada. Ela passa a não funcionar. E para que a gente consiga validar Facebook ou YouTube aqui dentro da nossa string, eu posso passar o caractere pipe indicando o operador OR e aqui eu coloco YouTube. Então aqui ou Facebook ou YouTube vai funcionar. Vamos atualizar. Olha aqui, YouTube funcionou. Agora se eu troco para Facebook, também funciona. Só que se eu colocar como Twitter, por exemplo, ele não vai funcionar. Então, eu também posso colocar aqui dentro dessa minha validação aqui, mais um operador OR e escrever o outro nome aqui de Twitter, por exemplo. Beleza? Então, aqui ele validou. Porém, eu também posso colocar conjuntos aqui dentro. Então, eu vou colocar aqui o nosso pipe novamente. Vou apagar o Twitter aqui para não ficar tão grande a nossa expressão. E vou colocar aqui um conjunto de dados de A a Z minúsculo, beleza? A a Z minúsculo e quantos caracteres quiser. Aí de A a Z minúsculo. Então, se for Facebook e YouTube, ou for uma palavra que contenha letras de A a Z, no mínimo uma letra de A a Z, vai validar. Então, vamos atualizar. Twitter funcionou. Se eu troco aqui para Instagram, também funciona. Beleza, só que se eu troco aqui para Twitter 2021, ele já não funciona mais. Por quê? Porque eu tenho números aqui dentro e eu não validei números. Eu posso ter apenas letras aqui dentro. Beleza? Então, dessa forma, eu consegui criar condições aqui dentro da minha expressão que ele pode atender ou a essa expressão, ou a essa expressão, ou a essa expressão, que nesse caso aqui ele vai ser válido, vai ser verdadeiro e eu consigo identificar esses grupos. Galera, e o segundo exemplo que eu quero trazer aqui são caracteres com acento, validação de caracteres com acento. Copiei ali o exemplo 1 e estou colando aqui embaixo para criar já o exemplo de número 2 e escrever caracteres com acento. Beleza? Galera, nos outros vídeos a gente até falou sobre caracteres alfabéticos, né? Validando aqui por conjuntos, validando também por classes de caracteres, mas nenhum desses caras aqui validam caracteres com acento ou cedilha, né? Porque caracteres com acento ou cedilha são formados por mais de um byte, são caracteres multibyte. E as expressões padrões aqui, elas não validam esses caras. Então a gente tem que fazer uma expressão a mais para conseguir validar caracteres que têm acento, beleza? E a gente vai fazer o exemplo agora. Vou só quebrar umas linhas aqui só para subir esse nosso exemplo aqui e vou apagar todo o conteúdo dessa nossa expressão aqui, beleza, galera? Aqui, galera, eu vou fazer o seguinte, vou criar um grupo. Dentro desse grupo eu vou colocar um conjunto de A a Z. Beleza? Um conjunto de A a Z, que eu posso ter mais de um caractere desse tipo, beleza? E vou colocar aqui também, galera, a nossa flag de case insensitive, para a gente não precisar colocar caracteres minúsculos e maiúsculos aqui dentro da nossa expressão. Se você não viu ainda sobre as flags, se você não viu ainda sobre as classes de caracteres aqui, é só ver o vídeo da semana passada que tem esse conteúdo lá, beleza? Então, galera, dessa forma aqui, se eu troco essa nossa string aqui para programação, por exemplo, programação, olha o que vai acontecer. Vou atualizar aqui, exemplo de número 2. Ele pegou aqui a nossa expressão regular, tem a palavra programação, porém, ele parou aqui no programa. Quando iniciou aqui os caracteres que tem acento, né, o cedilha e o A contínuo aqui, ele parou. Ele não continuou a nossa validação, ele só conseguiu validar a primeira parte. E como que a gente faz, né, para validar esses caracteres aqui com acento e o cedilha também, né? Aqui dentro da nossa expressão, galera, a gente precisa usar conjuntos, não tem uma classe de caracteres para nos ajudar. Então, para isso, a gente vai colocar aqui dentro um caractere A com acento agudo, beleza? E, enfim, um caractere U com crase, beleza? Então, A com acento agudo, U com crase. A gente criou aqui um conjunto de caracteres que contemplam todas as vogais acentuadas e o cedilha também, beleza? Vou atualizar aqui, vou salvar e vou atualizar. Agora sim, ele pegou o nosso conteúdo de programação aqui dentro. Olha que legal, galera. Pegou aqui programação completamente. Como a gente está com o case insensitivo aqui, se eu aumentar o case da minha palavra aqui, escrever tudo em letra maiúscula, vai funcionar? Vamos colocar aqui. Programação, será que vai funcionar? Não funcionou. Por quê?
Aqui a nossa flag também entende caracteres monobytes. Multibyte ela tem problema para entender. Então, por isso, mesmo que esteja com a flag de case insensitivo, se você estiver trabalhando com acentos, você precisa colocar também os caracteres aqui do conjunto em letras maiúsculas. Então, A com acento agudo maiúsculo e U com acento crase maiúsculo também. Beleza? Vou salvar aqui e agora sim, programação funcionando corretamente aqui pra gente. Agora a gente já aprendeu a validar caracteres com acento também. Galera, o nosso terceiro exemplo aqui, a gente vai chamar ele de nomeando grupos. A gente vai conseguir dar nome para cada um desses grupos aqui, a gente vai identificar eles nos matches. É bem legal aqui de aplicar nas expressões regulares quando você precisa realmente entender os nomes desses grupos ali dentro, para ficar mais fácil aí a sua validação ou para você implementar um sistema de rotas, por exemplo. Beleza? Então aqui eu vou copiar esse nosso exemplo de número 1 aqui. Beleza? Porque eu vou produzir uma expressão regular bem parecida, então já vou pegar esse mesmo exemplo aqui. Então, exemplo de número 3, nomeando grupos. Nomeando grupos, beleza? Aqui dentro desse padrão aqui, galera, eu vou trocar aqui para uma classe de caracteres, tá? Qualquer caractere aqui que seja alfanumérico. E aqui dentro, o nosso nome de usuário vai continuar normal aqui, beleza? Vou atualizar do jeito que tá, para a gente ver como que tá aqui no nosso navegador. Então, aqui é o nosso exemplo de número 3. Eu tenho a minha expressão, tenho aqui a nossa string. E aqui ele pegou o grupo 1, Twitter, que tá aqui, o nosso grupo número 1. Beleza? E o grupo 2, WDev oficial. Só que como que a gente consegue dar nome para esses caras aqui? Chamar esse cara aqui de rede e esse cara aqui de username, por exemplo. Como que a gente pode fazer isso? Aqui, galera, a gente pode passar a interrogação como primeiro caractere aqui dentro do grupo. Aqui dentro do grupo, quando a gente passa a interrogação como primeiro caractere, a gente não define que esse grupo é opcional. A gente define sim que esse grupo aqui ele tem uma ação adicional, que a gente vai fazer uma ação adicional dentro dele. Beleza? Essa ação adicional aqui, a gente pode passar o sinal de menor e maior aqui como se fosse uma tag, e aqui a gente coloca o nome do nosso grupo. Aqui eu vou chamar de rede apenas, beleza? E aqui eu vou passar um nome também, interrogação, abre e fecha a nossa tag aqui dentro, e vou passar username. Beleza? Vou atualizar aqui no navegador para a gente ver. Olha, aqui já ficou o nosso rede Twitter aqui e username WDev oficial. A gente conseguiu dar nome aqui para esses caras. Aqui dentro dos nomes eu não posso utilizar hífen ou caracteres especiais aqui dentro. Beleza? Mas eu posso colocar caracteres maiúsculos, tipo rede social, eu consigo fazer. Então aqui ficou rede social aqui dentro com um camel case aqui. E username também ficou bonitinho. Os grupos numéricos, eles continuam aparecendo aqui. Tá? Então, os grupos numéricos também aparecem aqui dentro. A diferença é que agora eu tenho as definições associativas de cada um desses grupos. Eu não posso também utilizar um número aqui dentro do grupo, então eu não posso colocar 0 aqui, por exemplo, ele também vai dar erro pra gente, beleza? O que eu posso fazer aqui dentro é colocar um número depois da primeira letra, tipo R0, rede social, isso funciona, tá? Eu só não posso começar o nosso nome aqui com um número, beleza? E galera, como eu falei que dá pra gente executar ações adicionais aqui colocando a nossa interrogação, nosso exemplo de número 4 é também uma ação adicional dentro do grupo aqui. Beleza? Então aqui deixa eu colocar o ponto e vírgula que faltou. Eu vou colocar o exemplo de número 4. E aqui, toda vez que a gente criou um grupo, a gente capturou ele no nosso match. Tá? Mas tem uma forma da gente criar grupos que não são capturados. Por quê? Aqui em cima no primeiro exemplo, por exemplo, aqui em cima eu validei o nosso Facebook, YouTube ou qualquer coisa aqui dentro de um grupo e ele foi capturado. Porém, se eu não quero capturar essa informação, mas eu preciso utilizar o operador OR, eu preciso criar um grupo. Então, para isso, eu posso não capturar essa informação. Beleza? Eu vou até copiar o exemplo 1, acho que eu já copiei o 4 aqui, mas eu vou colar por cima aqui. E vou utilizar essa mesma expressão aqui para a gente trabalhar com esse cara aqui do Facebook, que eu acho que vai ser um exemplo legal. Então, exemplo de número 4, vou chamar de grupos não capturados, tá? Ou grupos ignorados, beleza? Ele vai ignorar esses grupos aqui no nosso response. Então, aqui eu vou atualizar, e aqui no nosso match eu tenho Twitter e WDev oficial. Beleza? O que eu posso fazer aqui, galera, para a gente validar, para a gente ignorar, na verdade, esse grupo? Para isso, eu passo a nossa interrogação, né? A nossa interrogação aqui que define que a gente vai adicionar, executar uma ação adicional dentro desse grupo e eu preciso passar o caractere 2 pontos depois dessa interrogação. Dessa forma, eu consigo utilizar o grupo, mas ele não é capturado no nosso match. Ele fica apenas como um grupo de uma subexpressão dentro da expressão principal. Beleza? Vou atualizar aqui então. Agora ele pegou WDev oficial pra gente. Ó, ele bateu com a expressão completa, mas o único grupo que ele trouxe foi WDev oficial. E isso aqui é bem legal de usar, galera, quando você tem uma expressão muito grande, você precisa se organizar para saber onde começa uma parte e onde finaliza ela. Então, para isso, você pode criar os grupos aqui, tipo, separar a sua expressão mesmo
com os parênteses, mas que esses grupos não sejam capturados, então eu consigo colocar aqui dentro dessa forma. E uma coisa legal também é que a gente pode utilizar um grupo dentro do outro aqui dentro, então eu posso colocar, por exemplo, aqui YouTube. Vou colocar YouTube aqui dentro, né? Vou colocar o parênteses aqui dentro de YouTube. Então, se eu atualizo aqui, ele fica vazio porque não bateu com o YouTube, só que se em algum momento aqui eu passar YouTube, ele já pega pra gente esse conteúdo. Deixa eu puxar um pouquinho aqui, que eu acho que minha expressão ficou apertada ali, beleza? Vou diminuir aqui também. Beleza, minha expressão coube na tela ali. Então aqui, galera, eu coloquei o nosso YouTube aqui dentro e ele pegou esse grupo também. Só que o grupo principal aqui dentro ele não pegou. Ele só pega somente quando é YouTube que está aqui dentro. Galera, nosso exemplo aqui de número 5, ele traz um conceito aqui bem legal dentro das expressões regulares, que ele permite que a gente valide o que vem depois da nossa expressão. É o conceito de look ahead, né? A gente vai olhar para frente. Então aqui a gente vai colocar o nosso exemplo de número 5 e vou colocar aqui o conceito de look ahead, beleza? Esse é o conceito aqui da nossa expressão regular de agora. Aqui, galera, eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar todo esse conteúdo aqui da nossa expressão e vou colocar apenas um /d mais aqui dentro. O /d é a nossa classe de caracteres que identificam caracteres numéricos, né? Então aqui eu vou importar os caracteres numéricos aqui dentro. Então dessa forma, o nosso exemplo 5 vai falhar, porque eu só tenho texto aqui dentro. Mas se eu troco aqui, por exemplo, para 100, aqui dentro, 100, número 100, eu vou validar e ele passou certinho para mim. Só que se eu tiver uma expressão aqui dentro, galera, que seja o número 100, aí ele seja seguido de px, por exemplo, de pixels. Aí eu tenho o número 50, aí eu tenho 200 metros, aí eu tenho 98 e eu tenho 10 quilos. Beleza? Eu tenho uma expressão, uma string desse jeito, onde eu tenho caracteres aqui que identificam algum tamanho, né, alguma unidade de medida, e números aqui aleatórios no meio dessa string. Se eu executar agora, galera, eu vou pegar todos os números aqui. Ah, ele não pegou, esqueci de utilizar o pragmat all, que a gente aprendeu na aula passada, né? Porque aí ele pega todas as ocorrências dentro da string, beleza? Vou atualizar de novo. Agora sim, ele pegou todas as ocorrências aqui dos números. 100, 50, 200, 98 e 10, que são os números que estão nessa nossa string aqui. Porém, agora eu quero pegar todos os números aqui, galera, que tenham unidades de medida, ou seja, que o número seja seguido por um caractere aqui alfabético. Né? Então, para isso, eu posso utilizar o conceito de look ahead. Para isso, eu passo aqui dentro da nossa expressão, eu crio um grupo. Né? Dentro desse grupo aqui, eu passo a nossa interrogação para indicar que tem uma ação adicional dentro desse grupo aqui. E passo o caractere igual. Beleza? Então, depois aqui do nosso caractere numérico aqui, eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter um conjunto aqui dentro de A a Z, caracteres alfabéticos aqui, e eu vou deixar esses caracteres minúsculos mesmo, beleza? Então, aqui eu tenho 100 px, 200 metros e 10 quilos aqui, que ele vai trazer para mim. Vou atualizar agora, galera, vou atualizar aqui, e olha que legal, 100, 200 e 10. Todos os números aqui que tinham a sua unidade de medida definida aqui dentro. E da mesma forma que a gente pode afirmar que a gente quer os números que sejam seguidos disso, a gente também pode negar esse conceito do look ahead, apenas trocando aqui de igual para exclamação, beleza? Eu vou copiar essa nossa expressão aqui, só para não perder o exemplo, e aqui eu vou colocar uma exclamação aqui no lugar do igual, e aí eu estou negando. Agora eu quero os números que não sejam seguidos de caracteres alfabéticos, beleza? Eu vou atualizar, e olha que interessante, galera. Aqui do 100, ele trouxe para mim o número 10. Por quê? Porque o número 10 é seguido de um outro número, e não de um caractere alfabético. Número 50, beleza? Número 200 aconteceu a mesma coisa, ele pegou somente o 20 aqui, porque o 0 não é um caractere alfabético. E aqui no 10 também, ele pegou apenas o número 1, né? Porque o número 0 aqui não é um caractere alfabético, né? Então aqui ele já pegou pra gente. Se eu afirmo, eu pego somente os que têm esse conteúdo, e se eu nego, eu pego os que não têm esse conteúdo alfabético depois. E da mesma forma que a gente olhou para frente aqui nesse exemplo 5, no exemplo 6 a gente vai olhar para trás. A gente vai aprender o conceito do look behind, beleza? Então, look behind é o nosso exemplo de número 6 aqui. E aqui, galera, eu vou apagar essa nossa expressão aqui. Eu vou utilizar a mesma string aqui para a gente validar, beleza? Só que a diferença é que a gente vai mudar a nossa expressão aqui. Vou descomentar ela aqui e vou apagar esse conteúdo aqui para a gente digitar ela do 0 também. Galera, para a gente definir aqui o look behind, a gente precisa definir primeiro o que a gente quer, né? Eu quero caracteres que sejam alfabéticos agora, de A a Z, né? Pode ter mais de um. Eu quero aqui todos os caracteres que são pixel aqui, né? O metro ou o quilo aqui dentro. Eu quero esses caras aqui. Então, o que eu vou buscar aqui dentro são caracteres alfabéticos aqui. Deixa eu atualizar, né? Então, aqui ele trouxe para mim
pixel, metro e quilo, beleza? Se eu trago aqui uma outra informação aqui como metro, por exemplo, ele vai trazer também para mim essa palavra metro. Só que eu quero validar somente as palavras aqui, os caracteres alfabéticos que sejam precedidos, que antes dele tenham caracteres numéricos. Então, para isso, eu vou utilizar o look behind. Beleza? Eu crio um grupo também, só que agora antes da minha expressão. Beleza? Aqui eu passo a nossa interrogação para indicar que é uma expressão, que é uma ação adicional dentro desse grupo. Beleza? Aqui eu passo o caractere de menor, porque eu estou indicando que está antes da minha string aqui, da minha expressão. Beleza? E passo o caractere de igual, porque eu quero validar isso. Então aqui eu passo /d, né? Que é a nossa classe de caracteres que identificam os números. Eu posso passar um conjunto aqui também, tranquilamente, a gente pode colocar um conjunto aqui, trocar por 0 a 9, vai funcionar da mesma forma, beleza? E eu vou atualizar agora. Agora que eu atualizei, ele só pegou o pixel, o metro e o quilo. Por quê? Porque esse cara, que essa palavra metro, não tem nenhum número antes. Se eu colocar aqui o número 1, aí sim ele pega a palavra pra gente. Beleza? Então aqui a gente já validou as nossas strings aqui, que contém os números antes, né? Tem números antes dela. E para negar esse cara, da mesma forma que a gente negou aqui o look ahead, basta a gente trocar o caractere de igual pelo caractere de exclamação. Beleza? Coloquei aqui a exclamação e agora eu pego todas as palavras, né, que elas não exibam pra gente aqui os números antes, né? Então aqui eu tenho o PX, olha que interessante, o PX ele pegou só o X, o G aqui do quilo e também a palavra metro, que não tem nenhum caractere. Se eu coloco aqui um número qualquer, ele pega somente ele não pega o M aqui, porque o M ele é precedido de um número, né? Então agora ele já está funcionando. Se eu quero afirmar, coloco o caractere de igual. Se eu quero negar, deixa eu copiar aqui para não perder o exemplo. Se eu quero negar, eu coloco aqui a nossa exclamação. Aqui dentro até a nossa expressão não ficou certinha, por causa desse caractere aqui. Como eu estou imprimindo esse texto aqui dentro, o HTML acabou executando ele. Eu posso colocar HTML em titles aqui. Como é só um debug, né, só um exemplo, para ficar bonitinha a nossa expressão aqui. Então, essa expressão aqui, ela validou esse texto e aí ele imprimiu para a gente somente as letras que não são precedidas de números. E com isso, galera, finalizamos o nosso vídeo de hoje e já avançamos um pouco mais no assunto de expressões regulares. Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado e se você gostou, deixa aquele like aqui e um comentário falando sobre o que você achou desse vídeo. Se faltou alguma coisa para você ou quer ver conteúdos com mais exemplos práticos de expressões regulares, deixa um comentário aqui que quem sabe sai uma parte 4 dessa série também. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva. Tem vídeo novo toda semana, tenho certeza que você não vai se arrepender. Se quer ficar por dentro de todas as novidades do canal, siga a gente nas redes sociais. Twitter, Facebook e Instagram é tudo WDEV Oficial. E se ainda não viu os últimos vídeos que saíram no canal, saíram conteúdos muito bacanas e você não pode perder. Vou deixar os links aqui para você assistir. Por hoje é isso, eu vou ficando por aqui, então até o próximo vídeo.